Olá, gente. Estou gravando então mais uma aula para vocês, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Mais uma aula para vocês, para a gente tentar ter vocês terem várias opções para estudar, para fazer as atividades, para entender o conteúdo, tá? São conteúdos bem importantes de biologia. Então, assim, usem o vídeo para estudar, mas não deixem de olhar a apostila, tá? Não deixem de olhar os slides também, tá? Tudo isso vai ajudar você a entender o conteúdo e você também fazer as atividades, tá? Cuidado, tá, gente? Muita gente está abrindo os formulários e preenchendo sem ter lido o conteúdo. Não adianta, porque vocês acabam zerando o formulário e isso baixa a nota de vocês. Então, assim, dá uma lida antes, não tenta adivinhar, não. Não são assuntos fáceis, tá? Não são assuntos também impossíveis, difíceis, mas também não são assuntos tão fáceis de entender. Então, dá uma lida, assiste o vídeo até o final, para você conseguir aprender mais o conteúdo antes de fazer as atividades, tá bom? Não deixa de fazer isso. Eu vou começar, então, vou mostrar os slides para vocês, eu vou explicar da parte de metabolismo energético. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Isso. Essa mesmo. Então, aqui é os slides, tá? Já para mostrar aqui para vocês. Esses são os slides que eu passei para vocês sobre o metabolismo energético. Cadê o meu tinho? Aqui. Sobre metabolismo energético. E aqui tem, então, a apostila que tem o mesmo conteúdo, só que está mais escrito, tá? Mais detalhado um pouquinho. Estude como você achar melhor, os dois têm a mesma coisa. Bom, então vamos começar o conteúdo. O que é esse metabolismo energético que a gente vai ver hoje? O metabolismo energético vai falar um pouquinho sobre a questão de como que os seres vivos lidam com a produção de energia, tá bom? Então, nada mais, nada menos do que isso. Como é que as nossas células, as células nossas humanas, as células de outros animais, de outros seres vivos, lidam com a produção de energia e o gasto de energia, tá bom? Lembrem que a gente consegue energia, a gente estudou lá em composição química das células, através do alimento, lembra? Então, quando nós humanos nos alimentamos, nós estamos adquirindo energia, principalmente carboidrato, né? Então, só fazendo uma recapitulação, carboidrato é muito importante para gerar energia para o nosso corpo, é uma fonte importante de energia, tá? Os lipídios, né? Estoque importante de energia também, né? A gente tem, quem está na dúvida, olha os vídeos anteriores sobre isso. Eu falei um pouquinho sobre os nossos estoques de gordura na pele, no corpo, tá? Que servem como reservas de energia para a gente. Mas por que os seres vivos estão tão preocupados com essa questão de energia, né? Por causa que, sem energia, a gente não consegue fazer, tá? As nossas reações químicas, os nossos movimentos. A gente não consegue falar, a gente não consegue raciocinar. Tudo isso está gastando energia. Então, a gente precisa estar o tempo todo buscando energia para poder ela não faltar. Se a energia faltar, a gente morre, tá? Se faltar a energia do alimento, no nosso caso, né? Em um certo tempo, a gente não vai conseguir mais se sustentar, tá bom? Todos os seres vivos gastam energia, então eles precisam estar o tempo todo adquirindo energia de alguma forma. E a gente vai ver as formas que esses seres vivos adquirem energia e como eles utilizam essa energia. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro caso aqui é uma definição que é muito importante. A gente vai ver dois tipos de seres vivos, os autotróficos e os heterotróficos, tá? Então, o primeiro que eu vou falar aí são os autotróficos. O que são seres autotróficos? São aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Simples, assim. Dariane, o ser humano é autotrófico? Só pensa.
A gente consegue produzir o nosso próprio alimento? A gente consegue produzir o nosso carboidrato? Não, a gente tem que se alimentar de carboidrato, tá? Então, não, a gente não produz o nosso próprio alimento. Agora, e um cachorro? O cachorro consegue produzir o próprio alimento? Não, ele também tem que se alimentar para poder ter a energia, etc. Professora, mas então, que negócio é esse de produzir o próprio alimento? A planta. A planta você não vai ver ela se alimentando, com algumas exceções, né? Como a planta carnívora. Mas, assim, ela consegue produzir o seu alimento sozinha. Então, ela consegue produzir o seu próprio carboidrato, tá? Como? Pela fotossíntese, que a gente vai ver mais para frente, ainda no vídeo. Então, com a fotossíntese, ela vai pegar, tá? Fazer um processo químico que vai gerar energia que ela vai estocar nela, tá? Como carboidrato. Tudo bem? Então, esses são seres autotróficos. Vamos dar uma olhada nos slides, olha aí comigo. São aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento, como algas, plantas e algumas bactérias e protozoários. Então, todas as plantas produzem seu próprio alimento, as algas produzem seu próprio alimento, alguns tipos de bactérias e alguns protozoários também conseguem fazer fotossíntese, tá bom? Existem, fotossíntese e também tem a quimiossíntese, né? Não citei, mas a gente vai ver a diferença um pouquinho mais para frente. São duas formas de produção de alimento. E só que quem faz são esses seres vivos que eu citei ali em cima. Com um dos dois processos acima, esses seres vivos produzem glicose, que irá fornecer energia, tá bom? Então, eles não precisam se alimentar como a gente, buscar essa energia. Eles mesmos conseguem produzir essa energia que eles vão precisar, tá bom? Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês verem. Algumas bactérias que produzem seu próprio alimento. A gente tem bactérias quimiosintetizantes e fotossintetizantes. Vamos ver daqui a pouco qual é a diferença. Lembrando que as bactérias são sempre seres unicelulares, então possuem apenas uma célula, tá? E são procariontes. Isto é, na célula da bactéria não tem núcleo, tá? Por exemplo, nós humanos somos eucariontes. Só lembrar eucariontes. Células dos humanos, de todos os animais, de todas as plantas, possuem núcleo. Só células de bactérias que não possuem núcleo. Tudo bem? E qual é a diferença? O que isso muda? Muda que o DNA na nossa célula, fica dentro de um núcleo, né? Fica encapsulado ali. O DNA da bactéria fica solto no citoplasma. Tudo bem? A gente tem, então, as plantas, né, que realizam fotossíntese, produzem seu alimento pela fotossíntese apenas, não faz quimiossíntese. E as algas que também fazem fotossíntese, só que dentro da água, né? Essa é a diferença. Elas não são plantas, mas são muito parecidas com as plantas, tá? Nessa parte. Aí vem os seres heterotróficos. Então, o que não é autotrófico é heterotrófico, tá bom? Ou heterótrofo. Tem alguns lugares que vocês vão ver autótrofo e heterótrofo, ou heterotrófico e autotrófico. É a mesma coisa, tá bom? Não conseguem produzir, estou lendo no slide, né? Não conseguem produzir a glicose que necessitam para gerar energia. Por isso, precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, dentro desses heterotróficos, nós temos três tipos: os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Nós, humanos, somos onívoros. Nós comemos tanto vegetais quanto animais. Tem outras classificações de alimentação, tá? Mas esses são os mais básicos para a gente entender aqui. Os herbívoros se alimentam de plantas e os carnívoros se alimentam de outros animais. Tudo bem? Então, esses são tipos de seres heterotróficos. Tudo bem? Percebam que todos eles precisam se alimentar. A planta não precisa, porque ela não é heterotrófica. Os heterotróficos precisam estar se alimentando, como nós humanos, nós somos heterotróficos. Nós precisamos conseguir alimento para ter energia. Então, a principal, né, a principal função do alimento, né, primeiramente, é trazer energia para a gente.
além de outras coisas, claro. Mas a energia é algo muito importante. Lembra lá que os carboidratos são muito importantes, os lipídios também. Tanto que a gente fala, ó, não pode tirar da alimentação. Você pode até reduzir, né? Se você tiver com estoques grandes de lipídios e se alimentando de muito carboidrato. Mas você não pode retirar da sua alimentação, porque elas são importantes, tá bom? Coloquei então os exemplos de heterotróficos aqui. Nós vamos ver um herbívoro, que é o panda vermelho aí, uma gracinha, linguinha para fora. Vocês estão vendo aí um caçador, que é muito conhecido nosso, que é o gato, um excelente caçador de aves, né? Não só o gato, como os felinos, todos são carnívoros. Então, os leões, as onças, né, são excelentes caçadoras, precisam caçar para ter energia. Se ela não caçar para ter energia, ela morre, né? A onça, o gatinho, enfim. E aí nós temos uma gracinha, que é um filhotinho de humano, né? Desde pequeno nós já somos onívoros, nós podemos comer tantas coisas de origem animal quanto de origem vegetal, tá bom? Tudo bem até aí? Eu acho que essa parte é mais tranquila, né? Mais fácil. Fotossíntese. Agora a gente vai entrar na parte um pouquinho mais complicada, que é das reações químicas. Então, presta atenção nisso. A fotossíntese, então, é feita pelos seres vivos autotróficos. Seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. Ok? Então, vamos lá. Como é que você faz essa reação química? Você não faz, né? Para começar. Quem faz é a planta, lá, a alga, algumas bactérias, enfim. Vai pegar água, gás carbônico que está no ar que a gente respira, tá? Água, gás carbônico, e vai juntar isso dentro da folha, junto com a energia solar. A energia solar, água, gás carbônico, tá aí no primeiro item do slide. E o que essa reação química, esses três juntos, vão originar? A glicose, que é um carboidrato, a água e o oxigênio. Tudo bem? O oxigênio a planta não vai utilizar, então ela libera no ar, tá? Então a planta, neste primeiro momento, ela não vai utilizar esse oxigênio, depois ela usa, tá? Mas agora ela não precisa. Então vamos dizer que é um resíduo aí, um lixinho, que é o oxigênio. Ela não vai precisar nesse momento. Agora o que ela está produzindo é glicose. Então, observe uma coisa, a fotossíntese só pode ser feita com a presença da luz. Vem de foto, tá? Luz. Então, a planta só pode produzir energia se ela estiver na luz, tá? Por isso que a sua plantinha, que fica às vezes, eu mesma matei uma planta assim esses tempos. Eu deixei ela no meu quarto e ela pegava muito pouca luz e ela morreu. Por quê? Porque se ela não tem energia solar, tudo bem, nossa, muito legal, ela produz o próprio alimento. Mas se ela não tiver energia solar, ela não consegue produzir o próprio alimento. E ela acaba morrendo. É como se ela morresse de fome, tá bom? Dicas aí para quem quer criar plantinhas, hein? Muito sol, assim, depende da planta. Tem plantas que gostam de estar num sol mais forte, né? Tem plantas que gostam de estar num sol mais fraco também. Mas a luz solar é importante de qualquer forma. Destino. A glicose é estocada na planta, assim como na gente, né? O excesso de carboidrato e lipídio, ele pode ser estocado no nosso corpo, tá? A planta também, ela produziu, ela vai estocar, até porque ela tem um problema. Durante a noite, se ela precisar de energia, e ela vai precisar, ela não tem como produzir o próprio alimento. É só de dia. Então, ela precisa estocar para usar à noite também, tá bom? A glicose é estocada na planta, alga ou bactérias, né? Em forma de carboidratos ou protozoários, eu esqueci de botar aí, né? Em forma de carboidratos, e o oxigênio é liberado no ar, que ela não vai precisar neste momento. Nas plantas, o processo ocorre no cloroplasto. O que é isso, professora? A gente viu na aula de células, tá? Cloroplasto é uma organela da célula de planta. Nós não temos essa organela, as plantas possuem. E é lá que vai ter a junção
do gás carbônico, da água e da luz solar, dentro dessa organela. É ela que produz energia. Digamos que ela é a maquininha que produz essa energia que vai ser estocada na planta, para depois ela utilizar. Tudo bem? Muitos carboidratos que os humanos e os herbívoros se alimentam são originados da glicose que as plantas produziram durante a fotossíntese. O que a gente tem a ver com isso, professor? O que a gente tem a ver com a fotossíntese? Ai, gente, pensa, se você está comendo uma alface, você está comendo o carboidrato que ela produziu também, tá bom? Se você come uma batata, se você come qualquer vegetal, você está comendo também o estoque de carboidrato daquele vegetal. Então, ele fez a fotossíntese, ele armazenou o carboidrato e agora você está pegando esse carboidrato do vegetal e levando a energia desse carboidrato para você. Então, você pegou a energia que a planta estocou e agora você vai estocar a energia. Olha que legal. Então, o carboidrato que você come vem da fotossíntese. Depende da luz solar, você depende da luz solar. Porque se a planta não produzir carboidrato e você comer o carboidrato dela, você morre também, tá? Ah, professora, mas e se eu comer uma vaca? A vaca não produziu carboidrato, né? Mas o que a vaca come? Ela come grama. Então, assim, ela comeu também algo que se originou da fotossíntese, entendeu? Todos os animais, né, com raras exceções aí, comem coisas que derivaram, né, de estoques da fotossíntese. E o que isso quer dizer, professora? Deixa eu organizar aqui, que ficou ruim. A planta fez a fotossíntese, produziu o seu alimento, estocou. Na hora que o animal vai comer este alimento, ele pega esse estoque para ele. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. A vaca. A vaquinha mesmo. Aí vamos dizer que uma onça caçou essa vaca, tá? Quando caçou a vaca, pegou todo o carboidrato que ela armazenou e outras coisas, né? Que ela armazenou e agora vai para o estômago da onça e a onça vai utilizar para o estoque dela. Entendeu? É uma transferência de químicos de um ser vivo para o outro, mas tudo começa lá na planta, na fotossíntese? Dá uma pensada aí, depois você me conta. O que você acha? Vamos lá. Então, aqui eu ilustrei para vocês como é que acontece a fotossíntese, tá? Então, entra o gás carbônico, que é o CO2, entra a luz solar e entra a água aqui pela raiz da planta e sai, quer dizer, aqui tá errado, tá, gente? Eu só certa porque não é que sai da planta, né? É produzido e fica lá dentro da planta. A glicose, que é essa fórmula aqui, e é liberado o oxigênio para o ar. Esse oxigênio que a gente respira, inclusive, né? Tem outros seres vivos que também produzem, mas a planta não deixa de ser eles. Então, no slide aqui, durante a fotossíntese, a planta ou alga precisa de gás carbônico, água e luz solar para produzir a glicose, que ela vai estocar e vai usar mais tarde para produzir energia. Como o CE autotrófico não precisa do gás oxigênio, neste momento, ele é liberado no ar, tá? Ou na água também, no caso das algas, né? Então, aqui eu coloquei mais ou menos a equação geral. Professora, química, gente, mistura, tá? Às vezes mistura as coisas. Então, fotossíntese. Aqui, gás carbônico, é fácil de entender. É fácil. Gás carbônico mais a água lá da raiz, juntou com a luz lá no cloroplasto da planta, gerou glicose, água e oxigênio. Fácil, gente. Fácil. Não é difícil. Qual a diferença? Ah, não. Primeiro vem essa questão aqui. Cianobactérias. Eu vou falar delas porque elas vão ser bem importantes aí nos próximos conteúdos. Gente, são organismos procariontes, são bactérias. Então, obviamente, são procariontes, tá?
autotróficos e aquáticos vivem na água e produzem o próprio alimento. São bactérias agora que produzem o próprio alimento, igual as plantas, tá bom? Produzem por meio de fotossíntese o próprio alimento e alimenta outros animais, tá bom? Então, produzem dentro da água os carboidratos, tá? E aí os bichos vão começando a comer essas cianobactérias que são minúsculas, a gente não vê a olho nu. Mas tem bichinhos muito pequenininhos que a gente não enxerga, que comem as cianobactérias. Aí tem um bichinho maior que come o bichinho que comeu a cianobactéria. E aí um peixinho come e assim vai passando adiante os carboidratos produzidos. O que eu quero que vocês percebam é que tanto na vida terrestre quanto na vida aquática, isso não muda, tá? Boa parte dos seres vivos dependem de fotossíntese, muitos dependem de fotossíntese. Então, nós dependemos das fotossíntese das plantas, tá? Produzirem o próprio alimento delas e a gente vai roubando esses alimentos, digamos assim, tá? Na parte aquática, tem as algas e tem as cianobactérias, tá? Que são muito pequenos, mas são muito importantes na produção de alimentos dentro da água, que depois vai alimentar outros seres vivos pela cadeia alimentar, tá bom? A cor verde do lago ali tá errado, gente. A cor verde do lago se deve a milhões de cianobactérias na superfície da água. Então, quando você passa por um lugar e vê esse lago meio verde, esverdeado, não verdinho no fundo, mas assim na superfície, você nem consegue enxergar o fundo, porque tá muito escuro, tá muito verde, né? Parece às vezes até um musgo, assim, uma película em cima da água. Provavelmente são cianobactérias, tá? Às vezes elas se proliferam bastante e fica essa cor, tá? No caso desse rio aí, desse lago, tá acontecendo isso mesmo. Tem uma superpopulação de cianobactérias, tá bom? Quimiossíntese. Então, para fechar essa parte da aula, tá? Vou até quimiossíntese, depois a gente continua no próximo vídeo. Quimiossíntese. Então, é outro processo de geração de energia. Os bichos que fazem quimiossíntese também produzem o próprio alimento. Só que um é fotossíntese, é a produção através da luz, foto. Quimiossíntese, produção de alimento por meio de substâncias químicas, tá? Um pouquinho diferente. Mas também faz o ser vivo produzir seu próprio alimento, ok? Consiste em conseguir energia de uma substância. Nossa Senhora, tem que revisar essas slides antes de publicar, né? Consiste em conseguir energia de uma substância inorgânica e não da luz solar, como a fotossíntese. Algumas bactérias conseguem fazer esse processo utilizando energia de substâncias como o gás nitrogênio, ferro. Então, pega substâncias químicas e consegue tirar alguma energia que tem aí daquela substância. Então, tira energia solar, tá? Tira a energia de substâncias químicas para poder fazer as reações, tá bom? É comumente realizado por bactérias que vivem dentro do solo, onde não é fácil ter a luz do sol para produzir alimento. Então, isso é comum seres vivos que não têm acesso ao sol, tá? Não quer dizer que tendo acesso ao sol não tenha seres vivos que não façam quimiossíntese, mas a quimiossíntese é realizada muito por seres que não têm acesso ao sol. Então, imagina que você é uma bactéria que mora lá embaixo do solo, dentro do solo, da terra. Como é que você vai produzir seu próprio alimento com o sol? Ia ficar muito complicado. Então, elas produzem usando esses elementos químicos, tá? Essas substâncias químicas, tá? Produzem seu próprio alimento, é a mesma coisa. Podem também passar esse estoque de carboidrato adiante. Então, a reação química é a mesma de fotossíntese para quimiossíntese, olha aí. A reação química é a mesma. O que muda é o que vai ativar a reação. No caso das plantas, algas, cianobactérias, alguns protozoários, vai ser ativado pela luz solar. No caso de
né, algumas bactérias, vai ser ativado por substância inorgânica, que é essas substâncias químicas que a gente estuda na química, tá bom? Mas olha só, água, água, gás carbônico, glicose, glicose, gás oxigênio. A reação é a mesma, só a ativação que muda. Fácil, né, gente? Bem tranquilo. Vai dizer. No próximo, então, a gente vê sobre as respirações, tá bom? Deixa eu ver. Isso. Sobre as respirações. Então, um grande beijito a todos. E até a próxima aula. Tá bom, gente? Beijo.